muito bem-vindo à nossa terceira aula do segundo módulo do nosso curso de negociação. Meu nome é Heitor Rocha e nessa terceira aula nós vamos falar da terceira fase, né, do nosso método de negociação, que é exatamente a fase da distribuição de valor. Então vamos lá. Relembrando as fases do método de negociação complexa, que é lá do professor Ian, ela é separada em 4 fases, não é? Preparação, que nós já tivemos uma aula, criação de valor, distribuição de valor, que é esse momento em que nós estamos, e implementação. E se você não assistiu às aulas anteriores de preparação ou a aula de criação de valor, é fundamental que você o faça, beleza? Então vamos lá. Distribuição de valor. Basicamente aqui é o momento da negociação onde nós esgotamos todas as possibilidades de criação de valor. E relembrando, você já assistiu a aula de criação de valor. Nesse momento, vocês colocaram opções na mesa sem julgar essas opções. Foi um momento ali de troca de informações, de interesses e de questões que poderiam ser utilizadas para se fechar um acordo. Então agora é exatamente esse momento, onde vocês vão escolher entre as opções que foram criadas qual é a melhor alternativa, qual que é a solução que atenda aí de comum acordo a ambos os lados para se chegar num acordo final. Então essa fase da distribuição de valor, ela tem uma dinâmica totalmente própria dela. Existem algumas situações, existem técnicas, existem maneiras de se executar a fase de distribuição de valor para que você consiga extrair os melhores benefícios ali da negociação. Então nós vamos passar por cada uma dessas partes agora. Bom, primeiro, você tem que entender, e é importante que você tenha de forma muito forte esse conceito, de que o jogo que nós estamos jogando aqui com esse nosso método de negociação é um jogo de ganha-ganha. Não é aquela história de cada um sai com um pedaço do bolo, não. Vocês vão aumentar o bolo de interesses e de benefícios que vocês vão colocar no acordo final. E um ponto muito importante é o seguinte: numa negociação típica, o que normalmente acontece é o seguinte: as partes entram com um preço-alvo, né? Ou com um interesse-alvo, e tudo o que acontecer ao longo da negociação que diminua aquele interesse gera uma insatisfação. Então, um exemplo bem trivial, quer dizer, você quer vender algo por R$1.000 e você começa ali aquela negociação, seu alvo é 1.000, mas devido às circunstâncias ali do diálogo e da negociação, você acabou chegando já em R$800. Então, o teu sentimento já é de perda. Isso tem que ser evitado. Então o que está sendo colocado aqui nesse slide é que você não deve ter uma estrutura negativa ao longo da negociação. Esse exemplo que eu passei, de você ter um preço-alvo e você ir caindo, é uma estrutura negativa, porque você fica frustrado. Não trabalhe a negociação numa estrutura negativa, porque isso vai induzir a um comportamento avesso a risco, né? Ou seja, você não vai estar aberto a novas propostas e, lógico, a probabilidade de fechar um bom acordo vai ser bem pequena. Então, se você ou a outra parte estiver trabalhando com uma estrutura negativa, bata na mesa, né? Modo de dizer, mas explica para outra parte que trabalhar com uma estrutura negativa não é bom para a negociação. Então, como que a gente tem que trabalhar? A gente tem que ter uma estrutura positiva.
né? Um comportamento positivo. O que é essa estrutura? É colocar sempre na negociação o que o outro tem para ganhar, não o que ele tem para perder. Né? Nós temos que incentivar a outra parte a sair dessa estruturação negativa e pensar junto nas oportunidades e situações reais que já há ganhos por conta daquela negociação. Precisa ter um clima ali amistoso de diálogo, um clima positivo, um momento onde vocês dois estão francamente interessados em ganhar, ok? Interessados em gerar benefícios um para o outro, em gerar uma negociação melhor do que a expectativa que vocês tinham no início da negociação. O que eu estou falando aqui, pessoal, é mindset, tá? Isso deveria ser a sua postura. O resultado da negociação, ela depende de N fatores, né? De N situações, tem outras táticas que no próximo módulo a gente vai passar, porque agora na distribuição você realmente tem que ser competitivo, né? Lá atrás, geração de valor, você foi cooperativo, agora na distribuição você vai ter que ser competitivo. Mas o que é importante você ter como mindset, como forma de ver a negociação, e é isso que eu estou batendo muito aqui nessa fase, a negociação ela tem que ser um jogo de ganha-ganha. Entenda isso e você vai perceber como você vai conseguir gerar resultados muito melhores do que a velha tática do ganha-perde ou do perde-perde que nós já estamos acostumados. Ok? Então vamos lá. Na fase da distribuição, ela é a fase mais tensa. Ela é a fase mais tensa da negociação, não é? Então ela é uma fase que depende muito do clima. Ela depende muito de como está ali o diálogo, ela depende de quanto as pessoas estão abertas à persuasão. Né? E uma pessoa ela vai estar aberta à persuasão principalmente se ela tiver empatia com você, né? Se ambos os lados gerarem de alguma forma empatia. Então, algumas coisas que a gente tem que ter, tem que aprender, né? Vamos pensar assim, a gente tem que aprender com, por exemplo, os orientais, não é? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com coreanos e foi uma experiência maravilhosa. Assim, realmente eles são muito duros na negociação, eles são muito duros ali por resultados, mas eu aprendi muito, né, trabalhando com coreanos. E uma coisa que eu realmente pude comprovar é exatamente essa técnica que está sendo colocada aqui, que é antes de começar um relacionamento, antes de começar a fase dura ali do trabalho, eles exploram muito essa questão de cumplicidade pessoal, não é? Eu lembro que esse meu cliente, por exemplo, ele fazia questão que nós almoçássemos dentro da companhia junto com ele. Ele tinha uma cozinha profissional ali, profissionais trabalhando para isso. Tinha um cardápio internacional ali dentro da fábrica dele, né? Um clima muito agradável, muito pessoal, onde ele almoçava ali junto com a família e levava ali os fornecedores, os prestadores de serviço, eventualmente, para almoçar junto com ele. E era um momento muito pessoal, né? Até íntimo, onde as pessoas se sentiam à vontade para falar de amenidades, para falar de coisas da vida. E isso criava uma cumplicidade entre as partes, que obviamente facilita depois o relacionamento profissional, não é? Então isso é algo que é da cultura oriental, os japoneses fazem muito isso também e dá muito certo, né? Você consegue criar cumplicidade, essa cumplicidade depois vai te ajudar muito num momento de tensão, num momento onde você precisa ser um pouco mais duro e um pouco mais competitivo. Exatamente, você vai facilitar porque você vai conseguir separar as pessoas dos problemas, não é? Ou vai conseguir separar as pessoas do profissional ou ali daquela situação de negociação. Mas ao mesmo tempo que você separa a pessoa do problema, você considera a pessoa, né? A questão emocional ela tá ali
impermeada no relacionamento. Você acaba criando uma situação de até compaixão ou de respeito entre as partes, que vai dar muita abertura para o diálogo e para a flexibilidade. Tem uma outra historinha, né? O Jack Welch, que é um histórico presidente aí da General Electric, que foi durante muitos anos, ou é ainda, acho que não é mais não, a maior empresa do mundo. E numa das vezes que ele precisou negociar com quase todos os sindicatos dos Estados Unidos para colocar, fazer duras mudanças aí na GE, essas negociações eram muito duras, né? E normalmente negociação sindical, né? Patrão com empregado, não tem cumplicidade nenhuma, né? Uma coisa realmente muito rígida ali, muito dura entre as duas partes. E o que ele fazia? Ele chegava nas cidades uma noite antes para poder jantar com os principais líderes sindicais daquela cidade. Ou seja, não que ele iria usar esse jantar para discutir os termos da negociação, mas ele conseguia criar no mínimo um clima de respeito, um clima de abertura ao diálogo, e no outro dia isso facilitava a negociação. Bom, é isso. O clima está muito ligado às emoções que cada um tem em relação àquele momento de negociação. Então, o último ponto é o seguinte: essa frase do início do slide, é importante que vocês tenham ela assimilada, tá? As pessoas estarão abertas à persuasão se sentirem tratadas com justiça, com credibilidade protegida e, obviamente, não se sentirem roubadas. Porque quando a pessoa se sente tratada com justiça, né, como um igual ou como alguém que está sendo considerado ali naquele diálogo, ele vai estar aberto a escutar. E se ele está aberto a escutar, ele pode ser persuadido, ok? É isso aí, esse clima é muito importante. Comunicação. De nada adianta todo esse teu esforço aí de usar táticas, técnicas, métodos e ter um ótimo clima se vocês não estão se entendendo, não é? Se tem algum problema ali na comunicação, se vocês estão fazendo, por exemplo, algo em remoto, né, por videoconferência ou por qualquer outro meio, isso tem que funcionar muito bem. Ou se vocês têm aí uma negociação internacional e a língua está atrapalhando, ou alguma situação que a comunicação não está acontecendo bem, isso tem que mudar. É fundamental que a comunicação, os meios de comunicação estejam funcionando perfeitamente bem. Não pode haver dúvida em relação ao que está sendo comunicado. E aí, em relação à mensagem, você tem que separar ela em três grandes partes, né? Vamos colocar assim. A mensagem, ela normalmente ela tem um fato, né? A pessoa ela mostra um número, ou ela mostra uma situação que realmente é uma realidade, né? É um fato inquestionável. Ela também, numa segunda parte da mensagem dela, normalmente coloca a opinião dela sobre aquele fato, e aquilo ali também está encharcado, está todo envolvido em sentimentos. E você vai perceber muito bem os sentimentos na comunicação não verbalizada. Obviamente na mensagem não vai ter ali sentimento, né? Você pode pegar isso pelo tom de voz, você pode pegar isso pela maneira com que ela se comunica com as mãos, com as expressões faciais, ou enfim. E existem ótimos livros sobre comunicação não verbalizada, existem ótimos treinamentos sobre esse tema, mas é importante que você tenha essa habilidade de entender a comunicação não verbalizada,
para conseguir compreender os sentimentos que estão ali por trás daquela mensagem. Por isso que muitas vezes, no nosso dia a dia, a comunicação por e-mail, a comunicação por carta não funciona bem. Porque você não consegue entender ali quais são os sentimentos que estão por trás daquela mensagem, não é? E-mail, pior ainda. Na carta, normalmente, se usa um estilo de escrita mais denso, né? Parecido com a escrita de um livro, onde você consegue detalhar um pouco mais. Mas um e-mail que é curtinho, um e-mail que é ali de comunicação rápida, é horrível, porque você não consegue extrair daquela frase, daquela mensagem, exatamente quais são os sentimentos que estão por trás. Mas, enfim, é importante você ter a consciência de que num diálogo, principalmente se ele for ali presencial, né, ou face-to-face, as mensagens elas vão ter fatos, elas vão ter opiniões e vão ter sentimentos. Pontos importantes. Se atente aos fatos. Não discuta opiniões. As opiniões sempre têm muito de persuasão, de cenários que a pessoa quer te induzir a acreditar ou a moldar aquela realidade, né? Eu já tinha comentado numa das aulas anteriores de que tudo é como você vê uma situação, é de como você vive aquela realidade, né? A realidade sozinha não é nada. O que cada pessoa enxerga ou como cada pessoa vê aquela realidade é que faz toda a diferença. Então a opinião da outra pessoa, ela quer mudar a forma, a maneira com que você vê aquela realidade. Procure não discutir opiniões, né? Se atente à sua maneira de enxergar aquela realidade. Bom, e existem algumas dicas, né? Eu posso colocar assim, para garantir que a comunicação ela está sendo bem feita, não é? Essa questão de expor um raciocínio antes de chegar à conclusão é importantíssimo. E se o teu interlocutor não fizer isso, você pode simplesmente devolver a pergunta para ele: você poderia me ajudar explicando como concluiu isso? Né? Normalmente você força com que ele repasse um passo a passo de como ele concluiu, e aí sim você tem ferramentas para ir desmontar a argumentação dele, né? Quando você consegue mudar algum dos passos, a conclusão pode ser diferente. Então trabalhe muito bem isso para entender como que as pessoas concluem alguma situação. Entenda os fatos, né? Não discuta a conclusão, né? De novo. Outras frases que funcionam muito bem para você confirmar o entendimento que você teve se eu entendi, você disse, aí você repete o que a outra pessoa falou para confirmar o entendimento. E se você acha que a pessoa não entendeu o que você falou, você pode simplesmente perguntar: o que você me ouviu dizer, né? Então aqui, isso aqui são técnicas de escuta ativa, né? Outro tema que você pode pesquisar, existem livros, existem cursos em relação a isso, que é a escuta ativa. Isso é muito importante para você garantir que a comunicação está acontecendo bem. E por fim, se teve algo ofensivo ou insultante que aconteceu ali, é importante que isso seja resolvido? Ou é algo menor que você pode desconsiderar? Normalmente é bom resolver, viu? Nem que seja puxando a parte ali quem se envolveu com aquilo, né? Um pedido de desculpa sincero. É importante que, lembra que nós comentamos da comunicação, do clima, né? Que tem que ter empatia, que tem que ter abertura para persuasão. Se há algo ofensivo, você cria uma muralha ali, você cria um bloqueio, a outra pessoa deixa de considerar o que você está colocando, né? Isso aqui é importante, você ter atenção a isso. Não seja cego em relação aos sentimentos das outras pessoas. Isso faz toda a diferença para que você consiga o máximo de concessões e o máximo também de entendimento da posição dela, né? Isso faz parte do jogo aí de ganha-ganha
para vocês dois saírem satisfeitos do acordo final. Legal? Olha só. E aqui a gente já começa a entrar em técnicas. Existem táticas ou técnicas de condução desse momento da distribuição de valor. Inclusive, o próximo módulo inteirinho eu dediquei a táticas de condução da distribuição de valor, né? Ou frases, ou posturas, ou formas de conduzir a forma competitiva a distribuição de valor. Mas aqui eu já vou passar algumas que são como se fossem grandes táticas, não é? Coisas que você realmente tem que trabalhar o tempo todo ali na distribuição de valor. Primeiro, você não pode começar a negociação com o preço ou com o acordo que você considera aceitável. Isso é um erro fatal. Por quê? Quais são os dois caminhos que pode acontecer ali, né? O interlocutor aceitar a sua proposta e vocês dois saírem com um sentimento de que, puxa, podia ter sido melhor, ou com um sentimento de que estranho, né? Gera uma desconfiança, como se aquilo tivesse sido fácil demais. Isso não é bom, não é bom. Ou então, se a outra parte for esperta, né, for macaco velho, ele vai te forçar a recuar mais ainda. E você vai acabar, por conta ali do momento ou da persuasão que a outra parte utilizar, fechar um acordo abaixo do que você considera ideal. Olha só que péssimo isso, né? Então, de cara, usa isso aqui como uma premissa, tá? Essa premissa é: ancore alto. Comece com um preço acima do que você considera justo. E se não for uma negociação de compra e venda, comece com um cenário que esteja melhor do que os teus interesses. Ok? Premissa de trabalho. Vamos para uma outra premissa? Olha só, o BATNA é o teu plano B se você não chegar num acordo, não é? Ele é algo que você tem que usar na negociação, e você, mais do que usar, você tem que melhorar ele o tempo todo. Além de melhorar o teu BATNA, você tem que diminuir o BATNA da outra parte. O que isso quer dizer? Você tem que, de alguma forma, deixar claro que a sua opção a não ter um acordo naquele momento é uma boa opção, e aí você argumenta, e que para a outra parte não ter um acordo, né, o plano D da outra parte, é ruim. Isso te dá muito poder de negociação. Trabalhe muito bem isso. Isso é premissa, tá? Isso aqui não é uma tática que você vai opcionalmente usar ou não. Isso aqui é importante que você tenha claro, entre sabendo qual é a sua BATNA, qual a BATNA deles, e use isso, ok? Outra situação, se você for alguém que na negociação está recebendo uma proposta, você tem poder, né? A frase aqui é: pedir é perder poder. Muito R, né? Perder poder. A questão é, se você pede, você já começa numa situação um pouco mais fragilizada. Tenha ciência disso. Então, sempre que você puder começar uma negociação sem pedir nada diretamente, melhor, né? Tente colocar os temas de forma indireta. Obviamente que em algumas situações você não tem como fugir desse pedido, mas tenha ciência de quem começa pedindo perde poder. Outra questão, essa aqui já é uma técnica mesmo, tá? Você pode usar ou não, enfim, fica ao teu critério. Toda vez que durante a negociação alguém colocar que vai fazer algo ou cedeu algo, considere aquilo como um terreno adquirido. Considere aquilo como um ponto adquirido. Mesmo que tenha contrapartidas, né? Aqui, entre aspas, você vai fingir que não tem contrapartida e considerar aquilo lá como já ganho.
E aí depois você usa aquilo para falar assim, mas você já tinha me oferecido isso daqui, né? Então eu já estou considerando. Isso fragiliza a outra parte também. Se afinal ela considerou que ia fazer aquilo, é porque ela tem condições de fazer. Outra questão é uma técnica, né? Utilize mais uma técnica. Utilize a palavra e ao invés de utilizar a palavra mais, porque você não fica contrapondo toda hora o que o outro está colocando, né? Essa frase aqui é muito legal, que é eu concordo com você e acho que devemos aumentar o preço. Olha só, é muito mais forte, né, do que eu concordo com você, mas acho. Quando você fala um mas ou um então, o cara já esqueceu o que você falou no começo da frase, né? Você fala, eu concordo com você, mas o que vem depois do mais é o que vai ficar na cabeça dele. Entenda isso, né? Essa técnica é muito poderosa por conta dessa questão emocional. Do quanto você está se mostrando flexível, né? Ou aparentemente flexível, isso é importante. Então, é basicamente isso daqui, tá, pessoal? O terceiro módulo, nós temos 4 aulas só de táticas, são mais de 17 táticas. Não pule para lá ainda, né? Siga o método, né? Continue aqui com essas aulas para entender bem essa parte do processo. E depois vá lá para o módulo 3 para você saber quais são as táticas, né? Não adianta nada tática sem método, ok? E para finalizar, tem essa historinha aí do corte a lã, mas não mate o cordeiro, né? Essa é uma história antiga. Tem um imperador romano, que eu não me recordo o nome, que ele dizia isso, né? Ele obviamente vivia do recolhimento de impostos da população, e ele tinha essa ciência, olha, eu preciso que as pessoas tenham a vida delas, eu preciso que elas produzam para que eu possa recolher os impostos. Então eu vou continuar recolhendo o máximo de impostos que eu puder, sem matar o ambiente, aí, a sociedade em que elas estão inseridas. Faz sentido, não? E aqui qual que é a analogia? Cuidado com o relacionamento, né? O teu relacionamento com essa outra parte, ela não vai acabar ali nessa negociação. Você vai poder colher muito mais benefícios ao longo de todo o relacionamento. Então não mate esse relacionamento agora, ok? Vamos lá, então você está ali afunilando as opções, não é? E você está próximo de chegar num acordo que atenda aos interesses. O que você tem que ter atenção? Esses acordos são baseados em critérios objetivos? Não adianta você fechar um acordo que dê margem a outras interpretações, né? Tenha cuidado com isso. Coloque critérios objetivos para fechar esses acordos. Um exercício muito legal é você se imaginar justificando esse acordo para uma outra pessoa, né? Para o teu chefe, para algum colega. Quando você se coloca explicando esse acordo, você começa a pensar e perceber alguns pontos falhos ou o que você poderia melhorar. Isso aqui dá muito certo. Outra questão, não confie nos números ou nos fatos que estão sendo colocados ali na mesa, tá? É muito fácil numa negociação você blefar, né? Ou a outra parte blefar com uma situação que ela não é real. Então sempre tente garantir que aquele número, com aquela situação é real. Chame algum especialista, peça ajuda para alguém da tua equipe para validar, ou faça perguntas, né? Faça 2, 3 perguntas para validar ali aquela informação, mas não confie cegamente nos números ou nos fatos que estão sendo colocados ali na negociação para se chegar a alguma conclusão. Beleza? Isso é importantíssimo. E outra coisa,
a sua empresa, a sua equipe ou alguém no passado já viveu uma situação parecida com essa de negociação? Utilize benchmarks. Como eles se saíram? Qual foi a saída para aquele cenário? Né? Nós estamos aqui no momento próximo de um acordo. Já aconteceram cenários parecidos? Vamos, né, usar o conhecimento, usar a experiência, não é? Isso aí é importantíssimo, né? Você precisa ter lições aprendidas dentro da tua equipe ou dentro da tua companhia para usar como referência. Isso faz toda a diferença. Então, o que é importante aqui dos pontos de atenção é isso. Outra coisa, para fechar o acordo, você precisa ter claro se ali naquela mesa, né, tem toda a autoridade necessária para poder fechar aquele acordo que está sendo discutido, né? Você tem a autoridade para isso? Você passa essa credibilidade, né? São até duas coisas diferentes. Se você consegue passar para outra parte que você tem credibilidade para chegar naquela proposta que você está fazendo. Um ponto que faz toda a diferença é você trabalhar em equipe, né? Mesmo que você contrate ali algumas pessoas só para te representar, mas trabalhe em equipe, porque isso vai te gerar muito mais credibilidade, né? Vá com um time, não vá sozinho, isso vai te ajudar. É importante que você também veja do outro lado. O outro lado tem credibilidade, tem autoridade para fazer a proposta que ele está fazendo? É importante ter atenção a isso e trabalhar isso ao longo da negociação também. Outro ponto esse acordo que vocês estão chegando, ele é legítimo, né? Ele é compliance, né? Ele está dentro das regras do mercado, ele está dentro das regras ali da política das companhias. Importante ter isso claro, hein? Porque senão você vai acabar assumindo um risco e se comprometendo com algo que provavelmente não vai ser realizado, né? Já aconteceu, eu já passei por situações como essa, onde uma das partes se compromete a fazer algo que está fora da política, dizendo que vai trabalhar para mudar a política. Ok, pode ser um caminho. Nesse exemplo que eu passei até deu certo, mas o risco que você corre, ele é muito grande. Então tenha ciência disso. E mais do que isso, de nada adianta você sair com um acordo ali que fere alguma política trabalhista, por exemplo, ou que fere até algum valor da companhia ou alguma lei, e você não vai conseguir chegar num resultado na implementação desse acordo. Tenha cuidado com isso, peça ajuda, né? É importante que outras áreas de suporte aí te ajudem a validar esse acordo que está sendo discutido, né? Normalmente grandes companhias têm áreas jurídicas aí disponíveis para isso, ou áreas de departamento pessoal, enfim. Óbvio que você vai ler essa resposta dessas áreas, você vai fazer uma análise crítica em cima dos benefícios que você pretende com essa negociação, né? Não é? Também são áreas de suporte, né? Não são áreas de decisão. A decisão é tua, mas leve em consideração tudo que está sendo colocado, pondere para chegar num acordo bom para os teus objetivos. Muito bem, então o final da negociação vai gerar compromissos, não é? Como saber que você tá no finalzinho, né? Você consegue listar esses compromissos numa lista, num rascunho, né? Num draft ali de tópicos? Se sim, já comece a pensar em quais são os mecanismos que você pode fechar para que, se alguns dos itens não forem feitos a contento, o que você pode modificar também no teu acordo para que você tenha a garantia que aquilo vai ser implementado.
Entende? Imagina o seguinte, você está recebendo ali uma proposta. Se um dos itens daquela proposta você acredita que tenha um risco de não ser cumprido, crie um outro item de que se aquele item não for cumprido, vai acontecer uma mudança no teu compromisso também, né? Um exemplo básico é, se você não me entrega, eu não te pago, né? Mas pode ser, ou eu demoro mais a pagar, ou eu não te entrego algum interesse que você desses que eu estou acordando, enfim, crie mecanismos ali para fechar bem os pontos e não fazer com que a parte jogue ali algum item já pensando depois em não entregar. Tenha cuidado com isso daí. E outro ponto, aqui sim, se toda a autoridade que vocês precisam tá ali na mesa, ou se você precisa chamar alguém com um poder de decisão maior para validar esse acordo que vocês estão fazendo, né? Dá uma olhadinha nisso daí e verifique se é possível gerar um contrato, um fechamento formal, né? Muitas vezes você pode estar negociando dentro da mesma companhia, aí não tem muito sentido gerar um contrato. Mas crie algum documento que formalize, nem que seja uma ata dessa reunião, não é? Ou um e-mail formalizando com um ok de resposta da outra parte, ou um modelo de relação. Enfim, crie algum documento que você possa garantir que isso daí vai ser implementado, que depois que sair ali daquela reunião, aquilo tudo não vai se perder. Beleza? Então essa parte de distribuição de valor, esse item que eu comentei da validação, de garantir que aquele acordo vai ser executado, é o assunto da próxima aula, que é a implementação. Na implementação a gente vai falar de como garantir que esse acordo vai ser feito e a importância disso, e também de como cuidar desse relacionamento para que você tenha novos negócios ou novas oportunidades para crescer mais ainda os teus resultados com aquela outra parte. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula.